No Opinião Minas de hoje vamos conversar com o menta-atleta Alberto Rezende. O tema da nossa conversa é desenvolvimento da memória humana. Bom dia, Alberto, é um grande prazer tê-lo aqui. Bom dia, é um prazer meu estar aqui. E o Alberto é professor de matemática e a palavra menta-atleta significa atleta da mente. Ele vai participar agora em agosto próximo de um campeonato da memória que é disputada em Londres, né? E entre as três faculdades, a inteligência, a vontade e a memória, certamente as escolas trabalham, em primeiro lugar, a inteligência. Em segundo lugar, a vontade, sobretudo agora que os professores, os pais estão redescobrindo os limites e a necessidade dos limites na formação das pessoas. E também pela motivação, pelo estímulo, a persistência, a perseguir aquilo que se sonha. Mas a memória é a grande esquecida das escolas e também da educação dada pelos pais e pelas outras instituições sociais. O nosso convidado, um jovem ainda, estudante também de psicologia da UFMG, e acaba de lançar um livro que chama Supermemória. Você pode ter uma. Alberto, qual o propósito deste livro? O livro, ele vem, sem falsa modéstia, digo que ele é um divisor de águas, em termos da mnemotécnica, porque ele vem para poder divulgar a memória para todas as camadas sociais. Sim. Então ele pode ser visto tanto como um incentivador para o estudo, incentivador de os pais orientarem os filhos a estudar melhor, como para aquele que quer fazer um concurso público e quer ter mais facilidade em poder memorizar as leis. Sim. Como aquele que quer levar a mente ao limite e participar de mundiais de memória. Perfeito, né? Aqui no nosso programa, nós valorizamos os talentos e, sobretudo, os jovens, porque você é um exemplo para nós, para os outros jovens que nos assistem, para os familiares também que nos prestigiam, né? E é também uma das características da Opinião Minas salientar e apresentar aqui os programas de sucesso. Então, pode ficar muito à vontade, porque nós reconhecemos na sua pessoa os méritos necessários de ter escrito um livro e desenvolver a memória humana, que é um pouco esquecida, né? Como o livro está estruturado, Alberto? Eu dividi ele em capítulos e ele não é um curso. Na verdade, ele é um guia para a memória. Sim. Então, a pessoa, pelo índice, ela procura o tópico que ela mais precisa. E, por exemplo, tem um tópico onde eu abordo os jogos. Sim. A pessoa está cansada no final do ano, perder, por exemplo, no jogo Master de pergunta e resposta, ou cansado de perder no buraco. Aí a pessoa aprende um método para poder vencer nos jogos. Sim. A pessoa está querendo dificuldade de técnicas de estudo, querendo saber, por exemplo, como que faz anotações em casa e anotações em sala de aula. Porque tem uma diferença básica entre anotações em casa e anotações em sala de aula. Qual que é essa diferença? Sim. Pode parecer idiota que eu vou dizer, mas você tem que anotar na sala de aula aquilo que você não sabe. Sim. Tem aluno, você deve ter percebido isso, que tem aluno que é viciado em escrever. Claro. É viciado. Então, você está explicando que o pato bota ovo e está lá. Escreve o pato, mesmo que ele saiba aquela informação. E qual que é o problema disso? O problema disso é que enquanto ele está copiando alguma coisa que ele já sabe, ele pode estar deixando de escutar uma coisa importante. Claro. Então é importante, eu menciono isso ao longo do livro, a importância do bom senso. Se você tem sala de aula, por que copiar aquilo que você já sabe? Claro. Pode parecer uma idiotice esse conselho, mas os alunos não seguem isso. Claro. E quando você vai fazer anotação em casa, é uma anotação que tem que funcionar como fonte de pesquisa. Claro. A anotação em casa, como que ela deve ser estruturada? De preferência, utilizando palavras-chave. Qual a vantagem da palavra-chave? Para quem não sabe, palavra-chave é uma palavrinha que vem muito significado preso a ela. Claro. Se você faz um resumo tradicional de maneira... vai discorrendo um texto de maneira tradicional, qual o problema com isso? Você fica preso às palavras que você está usando, ou às palavras do autor. Se você usa apenas palavras-chave, você se obriga a articular a respeito do assunto. Sim. E usa um método, que é um dos métodos mais importantes para estudar, que é a recitação. O que é recitar? É você evocar em voz alta aquilo que você quer aprender.
Então, se você está estudando em casa, dica para quem está em casa agora, é você chegar a fazer uma anotação e depois contar para você uma história com as suas próprias palavras envolvendo aquele assunto. E, inclusive, muita gente atualmente diz que a decoreba tem que ser abolida da escola. Eu concordo. Sim. A decoreba tem que ser abolida. A decoreba, ela não... O que é a decoreba? É você usar uma técnica de memória como uma muleta. Sim. E a técnica não existe para isso. Claro. A técnica existe para determinado fim. Claro. Eu costumo usar uma analogia bem interessante, que é a do Código Civil. Um advogado saber memorizar do Código Civil é interessante? Claro que é. Ganha em velocidade, ganha em capacidade de articulação. Aquele com uma boa memória ganha em qualquer negociação, porque ele é capaz de poder recapitular fatos de uma forma um pouco mais rápida. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, em uma pessoa leiga memorizar o Código Civil, é idiotice. Claro. Porque você tem que memorizar aquilo... Não há razões para isso, né? Não há razões para isso. Você tem que memorizar aquilo que você é capaz de discorrer a respeito. Sim. Então... E as informações que são mais importantes, prioritárias, com certeza. Essenciais, né? Com certeza. Então, a técnica de memória sempre ela surge como uma ferramenta e não como uma muleta. Perfeito. Quais as razões que o levaram a escrever o livro, Alberto? Na verdade, eu escrevi esse livro porque eu percebi que não existia na língua portuguesa nenhum livro que abordava tanto o campeonato de memória quanto as técnicas mnemônicas antigas, que Cícero já utilizava, Mateus Ricci utilizava, mais recentemente Shakespeare utilizava, William James Sidney. Eu podia ficar aqui dias falando a respeito de pessoas que utilizavam as técnicas de memória. Então ele surge justamente por causa disso, porque eu sempre gostei muito do assunto e sempre tive que procurar na literatura europeia informações a respeito, porque infelizmente no Brasil a literatura a esse respeito ela é muito reduzida. Muito reduzida, né? Para quem se destina a obra, Alberto? É para todos. Sim. O interessante é que a técnica de memória ela funciona para todos os níveis. Níveis sociais e níveis intelectuais. Por que isso? Porque se você está, por exemplo, querendo memorizar uma lista de supermercado, você pode usar técnica de memória. Mas se você, por exemplo, quiser utilizar a técnica de memória para memorizar os nervos cranianos, você também pode usar a técnica de memória. Então o livro se destina a todas as faixas etárias e todas as faixas intelectuais. O que diferencia é que cada pessoa vai ler o livro na profundidade que ela precisa. Sim. Por que o título Supermemória, Alberto? Porque quando eu até brinco com as pessoas falando que eu sou um charlatão. Por que um charlatão? Porque eu tenho uma memória que é artificial. Quando eu estou participando de alguma prova, fazendo demonstrações de memória, eu utilizo técnicas que tornam a minha memória aparentemente uma super memória. Capaz de memorizar baralhos, capaz de memorizar demonstrar o calendário, por exemplo, gregoriano e juliano memorizado. Só que essa super memória, na verdade, ela é baseada num método. Então, o termo vem fazendo alusão à impressão que as pessoas têm ao ver uma pessoa fazendo demonstrações de memória. Mas é importante ressaltar que qualquer um é capaz de ter uma super memória. Sim.